agora com o grupo da Unir. Quem começa, por favor, professor Alexandre, apresente-se, posicione-se. Sucesso. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar aqui ao Paulo e também a todas as autoridades aqui presentes, representando também a Unir, o professor Juliano Sedaro, como nosso vice-reitor. Eu represento a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, em nome do professor Arthur Moretti, e eu gostaria de fazer uma breve apresentação da nossa instituição. Eu sei que a maioria das pessoas que moram aqui já tem bastante conhecimento, mas talvez alguns números para os senhores conhecerem. Muito bem, então esse é o prédio, né, onde fica a administração central da Unir. É um prédio já tombado, muito bonito, né, e a gente tem bastante orgulho dele, né, quando a gente apresenta a instituição. Nós temos a honra, talvez não fosse assim tão... Gostaríamos que houvesse outras oportunidades, mas nós temos a Universidade Federal como praticamente a única universidade pública no nosso estado de Rondônia, que foi criada também em 82. Então, a universidade já está comemorando praticamente 39 anos, né, de história. Nós temos praticamente diversos campi no interior, né, o maior deles, com o número de cursos maior que nós temos aqui na capital, mas nós temos outros campi também em Guajará, Ariquemes, de Paraná, Olim de Moura, Presidente Médici, Cacoal e Vilhena. Dentre o nosso hall de cursos, nós temos mais de 66 presenciais, 3 à distância, nas diversas áreas do conhecimento. Normalmente também atendem a demanda, principalmente no interior, de cursos voltados à vocação que aquela região tem, né? Então, nós temos na área de educação, saúde, ciências humanas, economia, administração e também em tecnologia, né? Dentre os cursos de tecnologia... Desculpa. Então, aqui essa é mais ou menos a distribuição que nós temos dos cursos, né, no estado de Rondônia. Então, dá para ver claramente que nós temos um número grande de graduações concentradas aqui em Porto Velho, né, e um número ainda... Então, há ainda um vasto campo para crescimento de novos cursos no interior também do estado. Esses são alguns dos cursos que nós temos dentro, mais voltados para a área tecnológica, né? Então, nós temos ciências da computação, a computação, as engenharias em geral, né? Inclusive florestal, ambiental, de alimentos e de pesca. Então, vários desses cursos também, principalmente das engenharias ambiental, de pesca no interior do estado. Esse é mais ou menos o ativo de estudantes matriculados e as modalidades. Bom, essa aqui é só para mostrar para vocês, né, como é que anda a pesquisa na universidade em relação a grupos de pesquisas e laboratórios. É um grande desafio para a Pró-Reitoria também. Nós sabemos que provavelmente os números de laboratórios é subestimado, porque nós estamos num trabalho árduo de institucionalização dos nossos laboratórios de grupos de pesquisa. Então, muita coisa a gente sabe que é feita ainda e não reflete. Os números não são os totais, mas eu gostaria de chamar a atenção dos senhores que, ao longo de mais ou menos 20 anos de história, demonstrada nesses gráficos, então, se você observar no gráfico aqui da esquerda, nós temos falando dos laboratórios e outros grupos da instituição. Percebam que há uma ascendente muito grande até o presente ano, e, curiosamente, quando eu estava compilando esses dados, é notório que, com o aumento, né, com o funcionamento da FAPERO, a gente passou a ter um crescimento exponencial dessas institucionalizações, graças ao fomento que é dado. Então, sem dúvida, o fomento dentro da universidade, pela nossa FAP, é de suma importância e é refletida nesses números de grupos de pesquisa e laboratórios também em nossa instituição. Aqui, mais ou menos, a distribuição, né, do que nós temos. Como é bastante veemente, nós temos a maior parte dos cursos de laboratórios e grupos
em Porto Velho. Então, nós temos uma vasta possibilidade de aumento de grupos e laboratórios nos campi do interior, conforme a Unir vai se consolidando lá. De novo, né, como é que estamos em relação ao nosso fazer científico? Nós estamos muito felizes. Esse ano, agora, entre 3 e 5 de novembro, teremos o nosso 30ª edição do PIBIC. O PIBIC, sem dúvida, é um marco para nós na formação de jovens cientistas. Então, aqui são alguns números em relação ao PIBIC que nós temos. Né? Nós temos bolsas tanto do CNPq quanto da própria Unir, que dá uma contrapartida no mesmo número que é feito pelo CNPq. Nós queremos, no futuro, também estender isso a outras modalidades, mas ainda estamos em processo de investigação de como conseguiríamos essas verbas. Em relação à pós-graduação, então, grande parte do nosso fazer científico vem da nossa pós-graduação, isso é bastante evidente. Nós temos cerca de 28 cursos, né, 6 doutorados e 22 mestrados, e ainda há uma simetria bastante veemente no número de cursos e no potencial. Então, recentemente, até o Departamento de Biologia, do qual faço parte, consolidou também um programa de conservação e recursos naturais, no qual há muito tempo, né, almejávamos, e a gente tem certeza que há bastante espaço para novos APCNs que estão sendo apoiados também pela Pró-Reitoria. Bom, então, ali a localização, né, dos cursos. A gente ainda tem só em Ji-Paraná e Rolim de Moura, praticamente em Porto Velho, mas a gente espera que nas outras unidades da universidade também, em breve, a gente consiga novos APCNs. Aqui, só para vocês terem uma ideia do número de discentes, né, que nós temos na universidade, dentre os mestrados profissionais, acadêmicos, no doutorado, né, em torno de 1.400 estudantes. Aqui, só para vocês terem também uma ideia a respeito de quais são os cursos, eu destaquei em vermelho aqueles cursos que estão de pós-graduação no interior do estado, tá? Então, a grande maioria deles está aqui na nossa capital. Tem também um quantitativo dos nossos professores. Na universidade temos cerca de 820 professores, cerca de 90% têm doutorado e mestrado, mas ainda temos um campo grande para estimular os colegas a participar dos programas, né? Então, se vocês notarem, dos nossos doutores, praticamente um pouco menos da metade ainda estão diretamente engajados nos nossos programas de pós-graduação. Então, há bastante espaço e a Pró-Reitoria está trabalhando forte para que a gente melhore a produção, né? E ela depende claramente do fomento, no qual já tinha mencionado, a FAPER é um elemento importante para financiar nossas pesquisas. Muito bem. Aqui eu trouxe só, óbvio, né, que o portfólio a gente vai consolidar, estávamos conversando há pouco, espero que em breve a gente possa disponibilizar para todos que assim o queiram, mas nós temos muitos projetos que estão diretamente ligados com os nossos programas de pós-graduação. Alguns eu gostaria de chamar a atenção em relação ao Profago, que é um profissional no interior, né, em Ji-Paraná. É muito interessante, se vocês notarem, eu destaquei algumas palavras nos títulos desses projetos, dos quais eu não vou ficar falando aqui, mas só para vocês terem uma ideia, é um curso muito bem articulado em relação às propostas. Então, você vê desde ideias em relação à revitalização e também também análise de impacto, porque nós somos, né, um estado muito voltado, com uma vocação muito grande para a agropecuária, e então nós temos vários profissionais trabalhando também no estudo, né, no impacto que isso causa nos nossos recursos hídricos, que são também indispensáveis para o desenvolvimento do estado. Então, aqui a piscicultura também, né, uma das professoras que está aqui vai apresentar também uma proposta relacionada à piscicultura, mas então a gente sempre acompanha, né, esse curso acompanha de perto tudo que está acontecendo, os impactos, geralmente nas bacias hidrográficas dentro do nosso estado. Aqui também, fontes poluidoras, né, e finalmente, então, você vê essa como consequência, normalmente a gente tem explosões, como por exemplo de cianobactérias. Então, esses projetos eles estão bastante articulados para tentar envolver de uma forma bastante abrangente todos os assuntos relacionados à água, por exemplo, dentro das bacias no estado de Rondônia. E, finalmente, um componente não menos importante, que é a educação ambiental, que, como já muito foi falado aqui, né, nada há de se desenvolver se a gente não tem a possibilidade de educar as pessoas. Bom, rapidinho aqui também, dentro de alguns programas de pós-graduação que a gente tem, o PIGEDRA, um programa importante. Eu destaco aqui um trabalho importante em relação aos rios amazônicos, é um trabalho de longa data do professor Vanderlei Bastos, acho que muitos de vocês talvez conheçam, né, trabalhando com metais pesados. A gente tem também
a parte de tecnologia também ligado à questão da piscicultura, como vocês podem ver no projeto do PGRCA, já em Rolim de Moura. E também a gente tem uma apresentação aqui do professor Calderon, que vai representar o nosso multi-instituição, vai apresentar depois também um trabalho mais voltado também a aplicações tecnológicas para selecionamento de drogas peptídicas. A gente tem também mestrados numa área mais social dentro da educação ambiental. Então, aqui já tentando trabalhar com uma plataforma digital para ensino para a educação ambiental. Nós temos também, né, uma demanda muito grande com essa vinda de imigrantes, então temos departamentos como o mestrado de letras também, que tem trabalhado com softwares para ensino, né, da língua para as pessoas que têm vindo para cá, os imigrantes. Claro, também nós temos a parte de gestão pelo pessoal da administração pública, então nós temos várias temáticas, né, que eu espero que no futuro breve a gente possa mostrar para vocês também, aqueles que tiverem interesse em apoiar ou interesse. Nós temos, no momento, um apoio com algumas empresas que foi feito via Suframa, 2 projetos na instituição. Bem, aqui na geografia também nós temos desde monitoramento de mudanças pluviométricas, né, que são um tema bastante recorrente em relação às mudanças climáticas. Nós temos também monitoramento nas unidades de proteção, né, um tema que teve também bastante impacto aqui em Rondônia, dada a importância da conservação. O planejamento urbano dentro daqui também, porque temos muitos rios dentro aqui da própria cidade, então qualquer mudança tem impacto importante no planejamento urbano e é levado em consideração em pesquisas pelo pessoal da geografia. E também, até apoiando o Estado, né, alguns de nossos professores nesse programa e também na área de saúde apoiaram também na prospecção de informações a respeito de estudos, né, de espaços temporais em relação à Covid. Finalmente, nem todos, né, os professores estão ligados diretamente a programas de pós-graduação, mas aqui queria só dar alguns exemplos de grupos de pesquisa dentro da instituição, como esse do professor Arthur Moretti, que está ligado à geração de energia sustentável em lugares que geralmente estão isolados, né? Isso é uma tecnologia que tem sido desenvolvida dentro da universidade, pensando nessas comunidades. Claro, também é importante monitorar a questão dos agrotóxicos, né, que nós temos utilizado e o impacto disso, por exemplo, nas mães, no aleitamento, no leite humano. Então, enfim, são temas importantes que nós temos e alguns grupos de pesquisa estão abordando. Esse aqui, puxando a sardinha para o meu lado, é um projeto ligado ao que nós fazemos lá no laboratório, que são ferramentas para controle vetorial, né? Depois eu vou falar na sequência um pouquinho disso. Também a professora Carolina, que está aqui, ela não vai falar exatamente sobre isso, vai falar sobre uma outra temática, mas ela também tem um contato muito forte com a cadeia produtiva dentro aqui em Porto Velho, em outros lugares, com certeza. O que mais? Temos também a questão da gestão empresarial, né? Vários temas como esse de alguns grupos, desenvolvimento, né, da piscicultura voltada, por exemplo, ao desenvolvimento de alevinos, né, para a piscicultura mesmo. O que mais? A questão de biogás. Perdão. Também do pessoal de Rolim de Moura. E também o uso da nossa flora, né? Apesar de muito se falou daqui da conservação, mas a gente sabe que para que isso aconteça, fazer um uso sustentável do que a gente tem aqui pode ser uma potencialidade. Me lembro muito bem do professor Delbrando, quando ele levou uma geleia de araçaboia para a França e disse que os franceses ficaram maravilhados com isso. Então, às vezes, com baixa tecnologia, a gente consegue gerar produtos muito interessantes. E, finalmente, aqui, só falando de uma vocação que tem surgido no nosso estado, da produção de soja, né? Então, muito tem se falado no pessoal da engenharia de produção também, visando aumento de produção, sem maximizar o uso na terra, né? Usando tecnologia para aumento de produção de grãos. Bom, finalizando, eu queria dizer que a proposta da atual pró-reitoria está focada num programa de pesquisa na sustentabilidade, diversidade e estudos na Amazônia, aqui ocidental, onde a gente está inserido, e isso vai ser feito, né, nossa expectativa, nossa meta é equipar melhor os nossos laboratórios, também criar centros de pesquisa nos campos do interior para fortalecê-los, viabilizar também o funcionamento dos laboratórios através de fomento e, principalmente, a questão das bolsas de pesquisa. Essa é uma luta grande que nós temos, porque até uma brincadeira com o professor Calderon aqui, que usou uma palavra chamada peopleware, né? Achei muito, muito legal. A gente realmente precisa de pessoas, então recursos humanos são muito importantes para nós. Nós temos ótimas pessoas aqui que muitas vezes não ficam no nosso estado porque eventualmente nós não conseguimos fixá-los.
Muito obrigado e era isso que eu queria dizer a respeito da instituição. Agora vocês me aguentam mais 5 minutinhos para eu falar do meu projeto também. Não vamos nem aplaudir, que é para não perder tempo. Pronto, eu de novo. Bem, dentro dos projetos que a gente vai apresentar, alguns a gente tentou, né, trazer um foco talvez mais voltado para que fosse de interesse aqui. Isso é mais um sonho do que vamos dizer assim, pensando em termos de desenvolvimento de um produto propriamente dito, mas eu acho que muitos me disseram que a gente começa sempre sonhando, né, e a gente trabalha para concretizar os sonhos. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito de estações de isca para controle de mosquitos. Talvez seja um tema um pouco estranho para vocês, mas eu logo vou explicar. Acho que vai ficar bastante claro, né? Eu sou, então, o Alexandre, da universidade. Esse é o meu laboratório, dentro da universidade, Laboratório de Bioecologia de Insetos. A gente trabalha bastante tempo com o tema, começamos junto com o IP4, que agora, atualmente, é a Fiocruz. Então, nós somos parceiros desde a minha chegada aqui há mais de 16 anos. Então, esse projeto, é claro, não é feito somente por mim, eu sou apenas o coordenador. Mas deixa eu explicar para vocês... Ops. Será que acabou? Então, aqui é meu contato, né, também, se for necessário. Eu fiz doutorado em entomologia pela USP em 2004, e hoje sou professor associado do Departamento de Biologia, na Unir, e coordenador do laboratório, como eu disse para vocês. Eu já estou no programa de pós-graduação praticamente desde quando eu cheguei aqui, o PGBioesp, também agora no PP Green, né, que é o nosso programa na biologia. Então, a maior parte da minha contribuição foi na formação de recursos humanos. Eu não tenho uma formação ou muita aptidão ainda em relação a negócio, embora convivendo com os colegas que agora estão virando empreendedores, a gente vê a importância disso não só para a universidade, mas para o Estado de forma geral. Bom, qual é o problema? É muito óbvio, né? Mosquitos são um problema muito sério de saúde pública, se a gente for parar, há mais de 3,9 bilhões de pessoas em risco em mais de 120 países. Isso quando a gente está falando mais ou menos de arbovirose. Então, se vocês forem ver ali, é só um exemplar de mosquito, imagem meramente ilustrativa, mas ao lado vocês veem um mapa. Ninguém está salvo deles, né? Acho que isso é bastante evidente. A gente tem mosquito no mundo inteiro, talvez na Antártida, nos extremos, talvez a gente não tenha. Mesmo assim, se você tiver uma base lá, certamente alguém eventualmente carrega mosquitos para lá. Então, esse é o nosso problema. E qual a solução, né? É claro que eu estou simplificando demasiadamente. Cuidar de mosquito. Quando a pessoa fala assim, olha, professor, como é que eu resolvo o problema com os mosquitos? Joga inseticida. Não é bem assim. Quando a gente fala de mosquito, a gente está falando de mais de 1 milhar de espécies, então é um problema muito sério, que depende e pode ser muito específico. Mas essa é uma coisa interessante em relação a essas iscas atrativas açucaradas. Por quê? Porque normalmente os mosquitos, não sei se vocês sabem, além de nos importunar picando, eles também se alimentam de açúcar. E eles são orientados a essas fontes de açúcar através de substâncias atraentes que as plantas têm, sucos. Então, essa isca é feita mais ou menos assim. Você usa um atraente, né, no qual o mosquito consegue detectar, e os mosquitos gostam muito de açúcar. O açúcar é uma fonte importante de alimento para eles, não só a proteína do sangue. Então, você pode colocar na isca porque garante que os mosquitos sugam, ingurgitem. Isso é muito importante. E aí, o que você faz? Você engana o mosquito colocando uma substância tóxica que, normalmente, um inseticida ou qualquer outra coisa, que ele pode dispersar e que, normalmente, ele não faria, né? Não sugaria essa substância pura. Mas o açúcar é uma maravilha, consegue resolver todos os problemas. Bem, e como a gente pode fazer isso? O que é a estação de isca, né? Aqui são só alguns exemplos de pesquisas com o que a gente chama de estação de isca. O que é uma estação? É só um suporte para que eu coloque essas iscas. Então, normalmente eu poderia borrifar isso na vegetação, eu poderia borrifar isso até em paredes, mas normalmente a gente pode usar também alguns utensílios diferentes, como vocês estão observando aqui, desde uma garrafa, como tem ali para Anopheles gambiae, usando diferentes tipos de inseticidas, como você pode usar coisas extremamente simples. Então, a grande praticidade dessa ideia, digamos assim, é porque ela pode ser muito prática de fazer, de baixo custo, eu já mostro um pouquinho, e as diferentes estações de iscas que você vai usar vai depender muito do mosquito que você quer controlar. Então, não existe, geralmente, uma solução única. Então, isso abre um nicho para diferentes espécies, para problemas em diferentes instâncias, dentro ou fora de casa, né?
E por que isso seria viável, né? Primeiro, porque fazer essas iscas para onde você vai colocar as estações de isca, elas são bastante customizáveis, então você pode criar vários modelos diferentes, como vocês viram ali anteriormente. É um nicho que, no Brasil, até onde eu sei, é muito pouco explorado. A gente pode usar diferentes ingredientes, então a substância tóxica, ou se a gente quer dispersar algumas substâncias, os mosquitos fazem isso muito bem, é um evento chamado de autodisseminação. O custo geralmente é bastante baixo e é fácil de utilizar, né? Você não precisa de muita instrução para instalar isso na sua casa. Além disso, a ideia é produzir protótipos que tenham uma baixa manutenção. No final das contas, onde a gente quer chegar, né? Esse foi até um toque da Clarissa hoje, numa conversa breve. Essa é uma empresa famosa nesse nicho de estações e outras soluções com iscas açucaradas, Renton. Esse é um protótipo, como vocês estão vendo, né? Assim, pronto, é um produto comercial mesmo para ser vendido. E, como eu disse para vocês, o grande problema e o grande espaço que tem nisso é que um tipo de armadilha como essa, né, uma isca como essa, uma estação de isca como essa, não serve para todas, não é a solução para todos os mosquitos. Então, a gente tem que customizar isso. Por exemplo, quando a gente está na Amazônia, a situação é muito diferente do Sudeste, ou dos Estados Unidos, ou o pessoal que fez isso no Oriente Médio. Então, há um nicho bastante interessante a ser explorado, ao meu ver. E o que a gente precisa, né? Essa só foi a nossa comemoração de 10 anos do laboratório. Foi onde eu peguei a palavra do professor Calderon aqui do PeopleWare. Eu acho que o maior custo nesses projetos, geralmente, para nós, está na mão de obra, né? Nas pessoas que a gente está formando, como eu disse para vocês. Então, a gente tem no pessoal, a gente tem boas cabeças, e eu tenho certeza que a gente pode criar boas soluções também. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra à professora Jusilene. Boa tarde. Ficamos felizes em saber que os nórdicos também enfrentam mosquitos. Boa tarde a todos. O que falar em 5 minutos? Mas vamos lá. Pegando o gancho do professor, que o professor falou, que nós formamos profissionais, né, grandes profissionais para o mercado. Em cima disso que eu trago essa proposta agora, que é para falar um pouquinho para vocês sobre o sistema cyberbiofísico, né, de Astex, né, empresas de assistência técnicas ou as startups que nós estamos trabalhando para a rastreabilidade da piscicultura em Rondônia ou na região norte. É um modelo que nós vamos tentar implementar. Eu sou Jusilene, sou da Universidade, campus de Presidente Médici, da região central, onde nós temos os cursos de Engenharia de Pesca e Zootecnia. Trouxe essa padronização, porque foi o modelo que nós trabalhamos. Faço parte do grupo de estudos de espécies de peixes tropicais, o NEPET, e dos programas de pós-graduação em Rondônia e na UFAC. Tem como parceiro aqui do projeto a Da Selva, que é uma hub de plataformas, né, uma startup que está nos apoiando aqui nesse projeto. E, principalmente, aí, o grupo de pesquisa, né, um grupo de ex-alunos, que são os nossos formados, que hoje estão no campo, atuando nas empresas de consultoria, junto aos produtores, aos piscicultores. Bom, rapidamente sobre o cenário da piscicultura. Nossa piscicultura cresceu rapidamente. A princípio, nós fizemos muitas e muitas pesquisas junto às empresas que se instalaram na região, né, desenvolvimento de rações, densidade de estocagem, nível de proteína, enfim, vários pequenos projetos fragmentados até nós chegarmos a uma conclusão de que não compensava mais, a gente não conseguia sair do lugar continuando fazendo esses projetos. Então, nós desenhamos um início ao fim, tentando contemplar toda a cadeia piscícola para sair esse pescado do estado de Rondônia. Bom, aqui nós temos várias empresas, fábricas de rações, também temos frigoríficos de processamento de pescados. Agora, no mês passado, na semana passada, inaugurado mais um lá na região central, né? E para processar esse pescado, vários centros de alevinagem também. Porém, e também
chegamos agora, no início do ano, né, a exportar. Já exportávamos para alguns países da América Latina e começamos agora a exportar para os Estados Unidos. Então, foi um salto muito importante para Rondônia, para a região norte, que é a detentora, né, dessa espécie nativa do tambaqui. Nós somos o maior produtor dessa espécie nativa do mundo, né, maior produtor do Brasil do tambaqui. Então, prezamos pela valorização e desenvolvimento dessa espécie. E isso é muito importante para a região. Bom, problemas. Temos vários, desde que a nossa cadeia ainda não se encontra consolidada, né? Então, vai desde o nosso pico de produtividade, que chegamos a 90 mil toneladas, e caímos hoje para 60 mil toneladas. Então, significa que realmente não estamos com uma piscicultura consolidada, né? Temos diversos entraves, até o de nem 40% da nossa produção passar por unidades de processamento. Então, são comercializados ainda apenas eviscerados ou in natura, né? E, dentre os diversos fatores que têm que se ajustar, nós focamos bastante nessas startups, nessas empresas, nesses formados que estão no campo atuando e respondendo por nós, respondendo pela piscicultura do Estado. Porque são eles que levam toda a tecnologia que sai de dentro da universidade, né? Aqueles pequenos projetos fragmentados que a gente não conseguia dar encaminhamento. Então, são eles que levam isso para o produtor, testam isso e trazem a resposta na forma de um produto de qualidade. Então, como fazer isso rodar do início ao fim? Então, o objetivo do nosso trabalho realmente implementar a informatização, né, dessas Aztecs, dessas startups, para uma rastreabilidade da piscicultura em Rondônia. Então, a gente entende que implementando tecnologias nesse projeto, né, ele abrange isso tudo, desde do manejo lá na propriedade, onde essas startups estão dando as consultorias. Inclusive, eu agradeço aqui a presença, nós temos 2 aqui parceiros, 2 startups que são atuantes aí na consultoria de abates e de manejo aí no Estado, que estão aqui presentes. E isso vai desde o processamento até a indústria, né? Em toda essa parte. Então, nós queremos que isso seja monitorado para que chegue lá no final, na indústria, um produto de qualidade. Bom, dos parceiros nossos, nós temos esses parceiros nos vários elos da cadeia, né? Então, são atuantes desde lá da regularização da propriedade, na parte de sanidade, parte de genética, no centro de alevinagem, sistemas de produção, sistemas de cultivo mais fechados e intensivos, recomendados para cada espécie, para pirarucu, para tambaqui, por exemplo, como temos o produtor aqui, onde a gente pode reaproveitar, né, esse resíduo na recirculação, na adubação, por exemplo. Enfim, temos essas empresas atuando nas diversas áreas e são nosso ponto foco. Também na despesca, com a questão do bem-estar animal. Hoje, a gente acabou de desenvolver agora um trabalho quanto ao desenvolvimento de um aparelho de eletronarcose para um abate mais humanitário, principalmente do pirarucu. E a gente tem essas empresas aí todas querendo atuar conosco, assim, um patrocínio para que nós possamos desenvolver ainda mais isso aí. Temos um desenho para esse projeto que vai levar o produto em si, que que são os elos interligados fisicamente, por onde o pescado realmente vai passar, né, desde a propriedade até o consumidor final. E temos isso tudo monitorado digitalmente, que é a nossa parte cyber, a informatização, no caso. A nossa equipe de informática é muito forte, ela é lá de Manaus, inclusive, trabalha há anos com isso, desenvolvimento de softwares, e já fizemos umas simulações aqui com as nossas startups, e ficou muito bacana isso. Então, nós pretendemos desenvolver isso até chegarmos à parte de tokenização, né, estratificação desse produto, para ele chegar com valor agregado, dependendo da tecnologia que ele agrega durante o ciclo, lá no final, para o consumidor ou para um possível investidor. Bem, esse projeto ele é macro, como eu falei, né, não tem como... não sei nem como dizer, porque a gente já apresentou ele para a Softex, né, tivemos as sugestões
de fragmentarmos em 2, 3 projetos, né, menores, porque ele vai desde a parte do production, que é a parte de produção, onde nós estamos aqui em Rondônia, onde nós focamos a produção, por nós termos mais de 7.000 pisciculturas licenciadas, então, que muitas deixaram de produzir, e a gente pretende devolver isso a essas águas que estão paradas, essas lâminas d'água, e vai até o consumidor final, né, desenvolvendo marketplaces específicos para deliveries ou mesmo comercialização desses produtos. Bom, fragmentamos esses projetos, então, de acordo com as contrapartidas fiscais existentes, né, pelo decreto de 2020. Dividimos aí uma sugestão para Softex, programas prioritários de empreendedorismo inovador, uma parte para a indústria 4.0, que seria para a parte do CITES, e a outra para o programa de bioeconomia, que é mais para a parte do IDESAN. Então, assim, a gente fragmentou essa ideia e a gente, porém, nós também citamos que ela não existe fragmentada. Ela seria interessante que fosse, né, com vários entes envolvidos para que ela funcionasse do início ao fim da cadeia. O que nós temos de ponto forte, só para finalizar, seria realmente os parceiros nas assistências técnicas, que são as startups, são nosso ponto muito forte, né, o nosso orgulho, nós fazemos parte disso, né, e a abrangência delas são esses consultores que estão lá nos quase 7.000 piscicultores, quase 7.000 pisciculturas cadastradas no Estado, em locais que a gente não teria acesso só com recurso de pesquisa, né? Então, a informatização, que é super importante para dar clareza, né, ao controle dos dados, e valorização das nossas espécies nativas. Era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado, professora. Desculpa a correria aí. Estamos jogando contra o tempo. Pedi para a professora Carolina acelerar o dela, por favor. Eu achava que ele ia ter um pouquinho mais. Bom. Você foi contemplada com um pouquinho menos. Não. Me dê pelo menos 5 minutos. Bom, então, boa tarde a todos. Como já foi dito, meu nome é Carolina. Está funcionando aqui? Eu vou apresentar, na verdade, um projeto que contempla vários outros professores do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Rondônia. O projeto se chama Ciência na Escola, investigando a natureza, seus contextos e suas relações com as comunidades, envolvendo as escolas, envolvendo os cidadãos. Tá? Vou tentar falar rapidamente, começando pelo nosso problema central, de que os jovens da região amazônica conhecem pouco sobre a biodiversidade local, sobre a dinâmica do sistema e sobre a importância da manutenção dessa dinâmica e também dos recursos, né, que ela pode oferecer, dos serviços ambientais que esses ecossistemas oferecem. E hoje os professores do Departamento de Biologia já recebem, nós recebemos em torno de 1.000 alunos por ano nas nossas coleções, nas coleções biológicas, na coleção didática, e a gente vê uma lacuna muito grande de material para ser utilizado, materiais de baixo custo, para ser utilizado em sala de aula pelos professores de ciência. E aí a gente vem trabalhando alternativas. Então, nosso público-alvo inicial são os alunos do ensino fundamental e médio das escolas de Rondônia, e a solução que nós enxergamos para esse problema é aprimorar tecnologias de baixo custo, desenvolvidas como, por exemplo, o uso de celular para o monitoramento de recursos ambientais, como peixes e água, que é uma atividade que a gente já vem fazendo, o uso do Smartscópio, que é um projeto bem legal, já iniciado por professores do nosso departamento, maleta didática, kit de monitoramento de água e DNA ambiental, e eu vou apresentar 8 projetos em 5 minutos, então vai ser bem rápido, espero que fique fácil para vocês entenderem. E vou começar pela proposta número 1, que é a proposta que eu venho coordenando, inclusive em parceria com a Ecoporé, que é o uso do aplicativo Ictio, que é um aplicativo de monitoramento da atividade pesqueira. Hoje em dia a gente trabalha com os pescadores ribeirinhos e pescadores esportivos, mas a gente quer levar esse aplicativo para as escolas, para que os alunos também possam colaborar como cientistas cidadãos, fornecendo informações, mas que também aprendam a analisar o ambiente em que eles estão inseridos. E, com isso, desenvolver atividades com os professores em sala de aula.
Para isso, nós temos como meta ter pelo menos 200 celulares espalhados nas escolas de Rondônia e os alunos registrando tanto a atividade pesqueira como qualidade de água, que não vai dar para a gente explicar muito bem nesse curto tempo como funciona, mas entendendo, participando, né, das questões ambientais da sua localidade, participando mais ativamente. A segunda proposta que a gente está ainda em desenvolvimento é um aplicativo móvel desenvolvido pela professora Carolina Watanabe, em parceria com o meu laboratório de pesquisa, que é um aplicativo de medição do peixe. Para que a gente possa entender a situação dos estoques pesqueiros, uma das metodologias que nós utilizamos é fazer a biometria do pescado no mercado. Isso leva um tempo muito grande, atrapalha, às vezes, a venda dos atravessadores dos pescadores. Eles são muito gentis, são parceiros nossos há mais de 20 anos, mas isso atrapalha e a gente só consegue fazer em um ponto, que é no mercado aqui de Porto Velho. Quando, se a gente tiver isso no aplicativo de celular, já foi desenvolvida a ferramenta, a gente só precisa um pouco mais de recursos para aprimorar isso e distribuir para vários pontos, vários mercados, e tendo uma central para analisar esses dados, que eu espero que a central fique na universidade, né, aqui em Rondônia, para que a gente possa analisar. E, respirando, bom, e a ideia é que a gente possa, então, colocar esse aplicativo em prática. Por quê? Hoje a gente sabe o impacto dessas duas metodologias é a agilidade e precisão na coleta de informações sobre o pescado que é capturado na região. A gente tem aí mais de 20 anos de registro sobre o que está acontecendo no Madeira, mas é bem pontual em algumas situações, principalmente no mercado de Porto Velho, e o ideal é que a gente tenha vários cidadãos coletando essas informações para elas serem mais precisas. Eu estou falando aqui de recursos que é utilizado por pelo menos 5.000 famílias ribeirinhas do estado de Rondônia, e produzem aí em torno de quase 1.000 toneladas de peixe por ano, né? Isso do que a gente sabe que é registrado, e nós temos aí em torno mais de 2.000 pescadores que vivem da pesca comercial diariamente. Então, tem um retorno para a sociedade muito grande esses dois aplicativos, sem contar também as escolas, como eu falei inicialmente. E ainda, para continuar falando de recursos pesqueiros, a gente pretende aprimorar técnicas e baratear métodos de coleta de análise utilizando DNA ambiental, que é para detecção de ameaças aos recursos pesqueiros, utilizando também a ciência cidadã. Um exemplo que eu estava contando para a Clarice, aí, a gente, para importar um produto dos Estados Unidos, que a gente ganhou, nós estamos pagando R$10.000 para receber o produto que nós ganhamos para as análises. É uma vergonha, um projeto que a gente tem também em parceria com a Ecoporé, que era para ter começado no começo do ano, e até hoje não consegui receber o material, e a gente precisa facilitar isso. São kits simples, claro que os produtos químicos são caros mesmo, mas esses são kits simples de coleta, que a gente está ganhando aí da Universidade de Cornell, de Nova York. Nós já ganhamos, só não recebemos, pelo problema que eu já expliquei. Enfim, e a gente quer agilizar isso para fazer essas coletas com o apoio das escolas e das crianças em pequenos igarapés urbanos, em áreas ribeirinhas, porque a gente gostaria que a sociedade participasse, mas reconhecendo os problemas ambientais da área em que ela vive, da área do entorno. Bom, e também, nessa pegada de trabalhar com as escolas, eu vou apresentar o projeto da professora Jean Carla e também Lorena Candice, que são professoras do nosso departamento, um projeto muito bacana, que é o Smartscope. Você junta um celular com um pequeno kit para ampliar mais de 60 vezes o potencial de visualização desse celular. Ele vai funcionar como um microscópio, e nossa ideia é ter pelo menos 10 celulares em cada escola de Rondônia, transformado nesses smartscópios, e ter 10 microscópios em cada escola. Isso muda a cabeça dessas crianças para que elas possam entender um micro que hoje, para elas, é impossível de reconhecer. Então, tem muita coisa que dá para essas crianças fazerem somente com 200 celulares ou 10 celulares em cada escola. A gente tem aí um público em torno de... Antes de eu falar do público. E também tem o projeto da maleta didática. Eu estava contando o meu tempo, que já passou. E o projeto da maleta didática. Hoje, as coleções, não agora com a pandemia, mas antes da pandemia, a gente recebia, como eu falei para vocês, em torno de 1.000 crianças por ano nas coleções,
e são constantes os pedidos de empréstimo de material. Então, vai cabeça de jacaré, vai cobra, vai peixe, vai um monte de coisa e às vezes não volta. Não volta porque, enfim, as escolas não têm, acabam pegando emprestado, aí fica assim de presente. E para nós, a gente gostaria de entregar um material mais qualificado, que de fato pudesse ficar bem armazenado nos laboratórios, nessas escolas. Ih, cancelaram meu som pelo tempo? Estou acabando. Não deu, mas eu falo alto. Bom, e aí a ideia é desenvolver, então, o que nós chamamos de maleta didática, que são kits de materiais didáticos também para entregar no máximo possível, né? Nas escolas, a gente pensa inicialmente em 100 maletas, para entregar nas escolas inicialmente de Porto Velho, que atualmente são, né, constituem o nosso público que a gente já vem emprestando. Então, por exemplo, a Malu tem uma onça gigante de quase 80 quilos, são coisas que a gente não consegue entregar, mas a gente poderia preparar materiais menores que a gente poderia estar emprestando, e ainda a nossa proposta é digitalizar tudo que nós temos na coleção para que essas escolas tenham acesso. Nem sempre é possível eles levarem vários ônibus. A gente tem uma visitação na universidade uma vez por ano, que é muito interessante, vem vários alunos, mas a gente sabe que a demanda dessas escolas é muito maior e a gente gostaria de ter isso disponibilizado para a sociedade em geral. E qual é o impacto? Nós temos em Rondônia pelo menos 414 alunos, 414 mil alunos no ensino fundamental e médio que estariam sendo beneficiados com essas tecnologias que eu acabei de apresentar, de baixo custo, alta permeabilidade, devido à sua acessibilidade, uma variedade de materiais que a gente poderia estar consolidando, né, com o conhecimento que nós já temos com os professores do Departamento de Biologia e certamente outros professores também. Bom, e com isso, espero que eu tenha usado os 5 minutos, eu queria agradecer e me colocar à disposição aí o meu contato, a página do nosso grupo de pesquisa, o prédio das coleções biológicas, um pequeno exemplo da visitação dos alunos ali nas coleções, e estou à disposição e posso também passar o contato dos demais professores do departamento. Usei 5 minutos? Pelo amor de Deus. Muito bem, obrigado, professora. O Nilo estourou bem o seu tempo, mas para vocês verem como eu não fui parcial, eu vou contar uma coisa que pouca gente sabe, a professora Carolina é minha madrinha. Parabéns pelos projetos aí, vamos dar sequência. Precisamos encerrar rapidamente, né? Vamos